Oi, eu sou a Antônia da TINF2M Oi, eu sou a Evelyn da TINF2M. Oi, eu sou o João Vitor da TINF 2M. e esse é o nosso podcast de sociologia sobre as classes sociais. Então, a definição da mobilidade social, que está relacionada à estratificação e às classes sociais, né? Essa mobilidade social é um movimento que os indivíduos, família ou grupo fazem num sistema social hierárquico que é definido pela estratificação social. E existem dois tipos de mobilidade social: a mobilidade vertical e a horizontal, sendo que a vertical ela pode ser crescente ou decrescente. A crescente é quando uma família, por exemplo, cresce na hierarquia, ou seja, ela passa de ser uma classe C para uma classe B. E a decrescente seria o contrário. No caso, ela passa de uma classe C para uma classe D. E aí a parte da mobilidade social horizontal é a mudança de posição que o indivíduo, ou a família, no caso, ocupa na sociedade. Tá, aí falando um pouco mais sobre estratificação social, classe social e mobilidade social, como é que essas coisas elas meio que se relacionam? A mobilidade social ela é muito ligada ao conceito de estratificação e classe social, porque o fenômeno de estratificação se refere à classificação de pessoas ou grupos de acordo com fatores específicos. Por exemplo, o que destaca são as teorias dos três teóricos, que são o Max Weber, o Karl Marx e o Durkheim. Então, para Max Weber, a definição de classe social, ela se dá quando um indivíduo ou um grupo leva em consideração não só a condição financeira do indivíduo ou do grupo, que para o Weber é a riqueza, mas também o status, que no caso abrange a honra e o prestígio de uma pessoa ou um grupo tem na sociedade e que pode implicar alguns privilégios dentro da mesma sociedade. E também o poder, que é a capacidade do indivíduo de influenciar outras pessoas dentro da sociedade. De acordo com Karl Marx, as estruturas da sociedade são baseadas no conflito entre dois grupos, os opressores e os oprimidos, que hoje em dia seriam a burguesia e o proletariado. A burguesia seria mais o grupo daqueles que possuem meio de produção, tipo fábrica, máquina, terra. O pessoal mais rico, o Os pessoal que está patrões. na classe A da sociedade, os patrões. E o proletariado seria quem só tem a oferecer a força bruta, quem seria os empregados, seria quem conduz as máquinas, seria esse pessoal. Desse E modo, a definição de classe social para o Karl Marx é principalmente econômica. Tipo, é a economia que define isso. a economia que gera. Tá, segundo o Durkheim, em cada sociedade o trabalho que o indivíduo exerce é classificado como mais ou menos importante. Então, isso acaba resultando numa divisão da sociedade em que o principal critério é moral, já que as pessoas de uma determinada sociedade conquistam seu status e prestígio de acordo com a posição profissional que elas têm nessa sociedade. E aí, esses três conceitos da estratificação social tentam explicar a origem da divisão uh, ou hierarquização das sociedades, que, como a gente pode ver, se dão por fatores como renda, poder, profissão, o prestígio na sociedade, entre outros fatores também. Então, de uma forma geral, quanto mais rígida a estratificação social, menor é a mobilidade social. Como eu e o João Vitor a gente tinha comentado mais cedo, fomentando sobre como a gente podia fazer o podcast, a gente acabou linkando o trabalho de filosofia com esse podcast, com o tema que a gente escolheu, e principalmente agora, depois que ele comentou sobre o pensamento do Marx, sobre burguesia e proletariado, e que gera mais na parte da economia, me lembrou muito mais da parte de filosofia, que o João Vitor pode falar um pouquinho agora, já que ele teve a ideia de colocar isso no podcast. Bom, a gente tem filosofia, a apresentação do texto da Marta Nussbaum,
que o nome do texto é Educação para o Lucro, Educação para a Democracia. Nesse texto, eles deixam bem claro, tipo, eles falam sobre dois países, os Estados Unidos e a Índia, que na Constituição desses países, eles falam muito sobre bem-estar da população, educação para todos, saúde para todos, mas na prática, na verdade, o que esses países estão mais aplicando seria fazer uma elite técnica, que seria uma pequena parte da população muito bem educada, tipo, com bastante conhecimento, que essa elite é o que ia aumentar o PIB do país. Mas para fazer isso, eles têm que deixar de lado, eles estão deixando de lado ensinar todo mundo, pelo menos o básico, o que seria dar uma oportunidade para cada pessoa, como os colonos do interior que não têm acesso à educação. Eles estão priorizando mais essa pequena elite ter educação, que aumenta o PIB, do que todo mundo ter uma educação básica para ter oportunidade na vida. Sim, eles estão fazendo tipo um exército de robozinhos que pensam em ganhar dinheiro e fazer a economia do país crescer, do que pensar em todo mundo ter essa chance de ter uma proposta de emprego boa, ou, por exemplo, não estão trabalhando direito senso crítico, criatividade das crianças nas escolas. E isso me fez lembrar também de um tweet que eu vi mais cedo no Twitter, né? Que era uma tirinha de uma cena de um anime com uma criança segurando uma placa escrita: os alunos colam porque as escolas prezam mais por causa das notas do que o aprendizado. E os comentários eram basicamente todo mundo dizendo que concordava com isso, porque todo mundo passa por um aluno, passa por ser um aluno e percebe que, tipo, eles não, às vezes tu não entende a matéria, tu não passou na matéria, tu passa na matéria, mas tu não entendeu a matéria. Isso aconteceu bastante, por exemplo, comigo isso aconteceu durante a pandemia, nas aulas online, que eram bem difíceis. Então, teve todo aquele negócio de tipo, eu passei com 10 na matéria, mas eu não entendi quase nada da matéria, sabe? E também nesse capítulo do texto tem uma parte que diz sobre os pais. Se os alunos não entram em universidades, a qual eles vão estudar administração ou tecnologia, para eles é quase que um desgosto, porque observando nessa estrutura de classe social é uma forma que eles vão ter, não entrando nessas universidades, de se manter na classe que eles estão, em vez de usando da tecnologia e administração para subir não só o indivíduo como a família em si de classe. Sim, isso tipo também dá pra puxar um pouco o assunto de gênero e também do que a opinião dos pais acham. Por exemplo, eu venho de uma família que tem mistura asiática bem recente. Meu avô é asiático. E ele tinha um grande preconceito com meu tio querendo fazer, por exemplo, artes visuais de faculdade do que escolher ser médico ou advogado. E isso, tipo, porque pensa, se tu escolher artes visuais, tu não vai ter tanto sucesso, tu não vai ter dinheiro, tu não vai ter sucesso, do que alguém que escolheu fazer advocacia. E outra que também é a parte do gênero, que, por exemplo, na China tem um negócio que, se eu não me engano, não é mais, tipo, não deixam mais, quando uma mulher tá grávida, não deixam mais ela descobrir qual é o sexo do bebê, por causa que quando descobriam que o sexo do bebê era feminino, eles abortavam, por causa que, segundo eles, na cultura deles, o homem tem mais sucesso futuramente do que a mulher. Então, pra finalizar nosso podcast, talvez ele passe um pouquinho do tempo, a gente resolveu responder a pergunta que o senhor fez pra gente no fórum, quando a gente decidiu colocar os grupos. E a pergunta era: o que dificulta tanto a mobilidade entre nós? Na minha opinião, respondendo a pergunta, o que dificulta mais a mobilidade no país é a questão das pessoas que têm um status social acima usarem isso como uma forma de poder e não dar oportunidade para aquelas pessoas que têm status mais abaixo. Assim, na minha opinião, as pessoas acabam se desmotivando
de que um dia chegarão naquele status, o que acaba estragando a mobilidade, complicando a mobilidade social. Sim, e também, tipo, por exemplo, essa parte de pessoas que têm um status maior, eles normalmente têm acesso a uma educação melhor do que as pessoas que não têm um status tão grande, por exemplo, não têm condição de pagar uma escola privada, ou em questão de vestibular não tem dinheiro para pagar um cursinho ou alguma coisa do tipo, e acaba não tendo os mesmos as mesmas, como é que é o nome? Esqueci. Oportunidades que os outros. De certa forma, a falta de humildade das pessoas mais ricas, ou não só de humildade, mas como de se pôr no lugar do próximo, dificulta um pouco isso também, porque quem pode nos ajudar é quem tem dinheiro, principalmente quem pode ajudar as pessoas muito pobres. Sim. E geralmente também uma coisa que a gente vê muito é que quem tem o status geralmente não é aquela pessoa mais burguesa e usa do que tem para se manter em alto nível, e quando a gente para ver o burguês, quem realmente tem mais dinheiro, é o que mais ajuda, e aquela pessoa que a gente acha que tem muito mais é os que acabam ignorando todos os fatores. Então assim a gente finaliza o nosso podcast e a gente vai agradecer a paciência de ter escutado o nosso podcast e nos dar nota. Talvez a gente não tenha conseguido atingir alguns critérios por causa da correria de final de semestre, mas a gente tentou dar a nossa opinião e explicar o que a gente mais ou menos entendeu do que a gente escutou durante as aulas. E essa foi a nossa opinião.